Olá, do Instituto Drummond, novamente falando com vocês sobre doenças da coluna. São só doenças da coluna que geram dores nas nossas costas? Às vezes o paciente chega até a nós e nos questiona: doutor, dói a minha coluna desde a região da cabeça até na região lombar. Eu não sei mais o que fazer, mal eu consigo andar. É extremamente importante que esse paciente seja avaliado adequadamente. Cada vez mais temos visto esse tipo de queixa chegar ao nosso consultório. Existem sim algumas doenças que machucam o corpo de uma maneira geral, mas o motivo de estarmos conversando hoje é exatamente esclarecermos que existem outros distúrbios que não da coluna, mas dos músculos que fazem a sustentação do nosso esqueleto e que, quando inflamados, geram sintomas que podem nos confundir com doenças da coluna. Por vezes, o paciente chega ao nosso consultório dizendo que tenho 5 hérnias no pescoço, mais tantos bicos de papagaio, também hérnias na região lombar, e isso está acabando comigo, por um diagnóstico que foi dado por um outro profissional, e provavelmente não especialista em coluna, mas que viu os exames, viu o laudo e assim ele fez a interpretação. Das doenças que provocam alterações neurológicas e que realmente provocam sintomas que necessitem cirurgia, esse número não é tão grande quanto o que é alardado. Temos que fazer um diagnóstico diferencial. O que é doença de coluna provocando dor e o que é doença de músculo provocando dor. São vários os trabalhos mundiais que têm demonstrado, através de avaliação nutricional, o quanto os alimentos inadequados, por uma mudança genética que acontece nesses alimentos nos dias de hoje, como, por exemplo, os alimentos que contêm glúten, ou mesmo pessoas com alergia ao leite, desenvolvem, nós chamamos de doença celíaca, e podem ter uma série de reações inflamatórias no corpo inteiro. Só que existem as reações inflamatórias subclínicas e outros trabalhos científicos, que inclusive publicaremos a seguir desses trabalhos, alguns relatos científicos, demonstrando que existem alterações subclínicas em nosso corpo e que provocam dores intensas. E essas dores podem comprometer as fáscias musculares, é o que nós chamamos de dores miofaciais, que pegam músculo e fáscias. Nós criamos nódulos no corpo. E uma outra avaliação extremamente importante, além das alergias alimentares, é a deficiência de vitamina D, de vitamina B12, aumento da ferritina, que são exames feitos laboratorialmente, através da coleta de exame de sangue, e que demonstrará que há deficiência disso. É extremamente importante que o cirurgião de coluna, quando vai avaliar o seu paciente, ele tenha em mente que outras doenças, que não doenças de coluna, podem provocar sintomas similares a sintomas de coluna. Isso é muito importante. O meu paciente, após a avaliação médica, após o exame criterioso, os exames complementares como ressonância ou tomografia, assim, comparando também com os exames de sangue, eu terei condições de definir se a doença é realmente de coluna, como a origem da sua dor, ou se é dos grupos musculares que envolvem a minha coluna. Então isso é muito importante. O cirurgião ou o médico que trata a coluna, ele tem que saber de quais são as outras alterações do meu corpo e que podem provocar também doenças que simulem as dores de coluna. Tá? Por que é importante os exames complementares? Porque através desses exames, e quando o médico vê a radiografia ou ele vê a imagem de ressonância, ele identificará com certeza, e mostrando essa imagem ao paciente, ele terá condições de demonstrar ao paciente que aquela hérnia realmente provoca um sintoma dolorido, doloroso, um sintoma de perda de força,
e que ela necessita ser abordada. São várias as técnicas cirúrgicas para isso, desde as cirurgias abertas ou as cirurgias percutâneas, menos invasivas, como a endoscopia da coluna, ou mesmo os procedimentos nos quais a gente necessita de fazer uma artrodese lombar e que tem também os métodos percutâneos, que são as cirurgias minimamente invasivas. Isso que leva a um menor sangramento, a um menor tempo de hospitalização e, naturalmente, ao melhor benefício para o paciente. Então, falamos de doenças da coluna, falamos de alterações da química do sangue e alterações alimentares que estão machucando o nosso corpo. Esse diagnóstico diferencial é extremamente importante e ressaltamos uma vez mais a importância da vitamina D. A vitamina D que nós conseguimos a sintetização pelo nosso corpo através dos raios solares, que o momento ideal para receber esses raios solares deve ser no horário entre meio-dia e 2 horas da tarde, na faixa de 20 a 30 minutos por dia. Aí vem o questionário, mas doutor, antigamente isso não era proscrito? Esse horário era um horário ruim? São vários os trabalhos científicos que realmente demonstram que este é o horário correto. E isso é muito fácil acessarmos as redes, nas publicações científicas que demonstram o porquê dessas mudanças científicas. Tá? Lembrando que, quando queremos a síntese de vitamina D, nós, ao tomarmos o sol, as áreas expostas ao sol devem ser as áreas menos sensíveis. E essas áreas não podem ter filtro solar e nem estarem protegidas pelo vidro, porque senão não haverá eficácia nessa recepção dos raios e a síntese de vitamina D. Tá? Então, fechando esse módulo que a gente está falando, né, a importância para um bom resultado de uma cirurgia de coluna são os diagnósticos diferenciais que o meu paciente tem que ter. Quais são as doenças que eu tenho paralelas e que podem me provocar dores musculares? Às vezes eu tenho até um diagnóstico de fibromialgia e o diagnóstico pode não ter sido corretamente vasculhado. Ou seja, será que toda a minha bioquímica foi realmente avaliada? A vitamina D, a vitamina B12, a ferritina e outros exames? Será que eu estou fazendo uma alergia subclínica que não aparece com reações no meu corpo, mas só me leva a dor ao uso do glúten? Ou seja, alimentos que contêm glúten, né? Ou alimentos que contêm lactose? Isso é muito importante. Então, faça a sua avaliação com um profissional que tem conhecimento das doenças da coluna, onde você pode ter hérnia, você pode ter escorregamentos, são as espondilolisteses, você pode ter tumores, pode ter até metástases. Então, essa avaliação deve ser completa mesmo. E isso daí, você terá toda a segurança de que teve-se uma avaliação completa, que tudo que poder-se-ia pensar em termos de uma doença foi vasculhado e o tratamento correto será eficaz. Muito obrigado.